isso que ela tá falando vai acrescentar alguma coisa pra mim? Se não vai, sabe? Paz. Oi, gente. Então, vocês perceberam que meu áudio melhorou? Sim. Queria agradecer primeiramente ao Rafael, meu namorado, por ter me dado essa belezinha aqui. Porque desde que o canal começou, nem sei que ano foi, gente, sou péssima com data, mas desde que o canal começou, eu tenho simplesmente pavor dos áudios dos vídeos. Primeiro porque eu moro num lugar muito movimentado, no centro de uma cidade muito grande, que é Belo Horizonte. Então, gente, é impossível de gravar. Antes, quando eu comecei, no inicinho do canal, eu fazia só vídeo de madrugada. Simplesmente não tinha como gravar durante o dia. E hoje não tá de madrugada, são 5:30 da tarde, então graças a isso aqui eu vou poder me comunicar com vocês sem ter que berrar e sem ter que ter barulho de carro e moto no fundo. Vocês já perceberam o tanto que tem gente implicando com leitura de outras pessoas? Principalmente nesse ambiente tóxico que é a internet, né? Preciso nem falar. Mas eu ouvi muito na minha vida: ai, mas você tá lendo Percy Jackson? E eu tô lendo Machado de Assis. Ai, porque o professor de literatura passou um livro Iracema pra gente ler. Ai, porque o professor passou pro vestibular Marília de Dirceu. Gente, vocês já leram Marília de Dirceu? Porque eu já. Eu li o Marília de Dirceu pra fazer uma prova de vestibular e eu juro pra vocês que eu li na força do ódio. Olha, eu não sei hoje, mas assim, eu traumatizei bastante pra não querer ler esse livro nunca mais na minha vida. Mas eu posso te dizer uma coisa: o livro é um poema e ele tá lá, Marília, 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 o livro inteiro, e ele não é tão pequeno assim. Então, você pega uma adolescente, no caso eu, de 16, 15 anos, que foi a época que eu fiz o PAS, avaliação seriada da UFLA, pra entrar no vestibular. E você pega uma criança e coloca ela pra ler. Criança e adolescente, né? Mas 15 anos pra mim é criança. E você coloca essa pessoa pra ler um livro desmotivante, assim, porque não sai do lugar, com palavras que a gente não sabe significar, de um português arcaico. Você vai me desculpar, mas você tá desincentivando a leitura. Você não tá de forma alguma passando gosto de leitura para aquela pessoa, para aquele jovem. Na moral, não tem como a pessoa se apaixonar por leitura lendo Marília de Dirceu com 15 anos. Talvez se eu lesse hoje, eu teria uma experiência diferente. Mas ele me criou tanto ódio que eu não tenho condição psicológica nenhuma de estar lendo esse livro no dia de hoje. Olha aí, afastando o jovem e o futuro adulto da literatura nacional. Então, assim, eu não vejo problema algum em ler o que você quiser. Eu acho que tudo que você lê, você tá tirando algum proveito daquilo. Então, assim, uma criança tem que ler livro de criança, um jovem tem que ler livro de jovem. E nem sempre os livros indicados em vestibular, em cursos, assim, até de ensino médio, às vezes, na maioria das vezes, né, eles não são adequados para a faixa etária das pessoas que estão naquele curso, cursando aquilo, fazendo aquela prova, aquele Enem, aquele vestibular. Não faz sentido o que a gente tem hoje como literatura nas escolas. Você não tem a liberdade de escolher, porque os diferentes tipos de artes parece que não são reconhecidos pelos eruditos. Não sei quem que faz essa merda desse currículo, sabe? E por que eu hoje sou uma leitora? Por que eu hoje não desisti da leitura, sabe? Lá atrás. Gente, muito simples, porque eu tive exemplo em casa. Porque se não fosse meus pais, se não fosse o ambiente que eu cresci, eu não teria continuado nesse mundo da leitura, nesse universo da leitura, sabe? Então, assim, eu fui muito incentivada. Minha mãe comprava livro pra mim de criança. Gente, como que chama? Pera aí que eu vou lembrar. Gente, tive que sair rapidinho pra entregar um negócio com uma cliente. E aí foi uma loucura. Voltei. Basicamente é isso, gente. Tem gente demais desmerecendo o que o outro tá fazendo, sendo que a gente não tem que dar satisfação de nada pra ninguém. Como eu disse, eu fui uma criança muito apoiada na leitura. Sempre ganhei muito livro Chonilda, de menina pra menina. Vou até deixar a capa dele aqui pra vocês verem. E a série inteira dessa autora é maravilhosa.
Eu esqueci o nome dela, mas vai estar aqui a capa. E basicamente, gente, seja feliz. Se você gosta de ler hot, por exemplo, leia hot. Sabe? Só fala melhor quem lê. Só escreve melhor quem lê. Então a leitura tem muitos benefícios, inúmeros. E se você gosta de ler uma categoria, outra categoria, nenhuma categoria específica, tipo assim, leia o que você quiser. Os livros estão aí para serem lidos, então tipo assim, esquece o outro tá falando merda e só lê o que você quer. Mas a gente ainda continua tendo esse problemão aí, na minha opinião, que é as escolas, as indicações de leituras de escola, que na verdade não são indicações, acabam sendo obrigatórias, porque se você não lê, você não passa de ano, você não faz a prova, você vai mal na prova. Então, assim, é sufocante. Porque eu posso te dizer uma coisa, a minha vida inteira eu fui muito leitora, a minha vida inteira eu gostei muito de ler. Eu lia, inclusive, livros que não eram apropriados para minha idade. Por exemplo, com 8 anos eu li Harry Potter e a Ordem da Fênix. E foi entediante. Foi entediante a cena do elevador, por exemplo. Eu lembro que quando ele entra no Ministério da Magia, bem no início, tem uma cena no elevador. E essa cena no elevador, a J.K. Rowling, ela começa a descrever uns aviãozinhos que ficam voando, assim, meio que de papel, eu não lembro, que ficam voando dentro do elevador. Eu lembro que essa cena durou uma eternidade pra eu terminar de ler ela, porque basicamente ela ficava repetindo muitas coisas, sabe? Era muito prolixa, então pra mim foi muito difícil, porque o livro não estava apropriado pra minha idade. Uma criança de 8 anos lendo um livro dessa grossura, não tá apropriado, sabe? Adolescente, eu li O Inferno, do Dan Brown, e tipo, amei, esse eu amei. Mas então o que eu quero dizer é que eu sempre li, eu sempre gostei, livros sempre me atraíram, mas tem um porém, todos os livros indicados pela escola eu não li. Eu li o resumo e fiz a prova. Quando você obriga uma coisa, essa coisa começa a ser um encargo na sua vida. Então até eu, que tinha incentivo de leitura em casa, que gostava de ler, que tinha gosto pela leitura, eu não li a leitura obrigatória da escola. Eu li as de vestibular, para não deixar de ir bem na prova que eu precisava ir bem, no caso, né? Que era de vestibular, senão eu não entrava na faculdade. Mas foi nessa aí que eu li Marília de Dirceu, que de fato odiei, é muito ruim. É o que eu disse, eu posso ter outra opinião hoje se eu lesse ele, mas eu não vou fazer isso não. Eu não me odeio o suficiente pra fazer isso comigo. Mas é trauma, gera trauma. Não é uma coisa legal de se fazer. Talvez pudesse melhorar um pouquinho esse cenário se a prova de literatura de um vestibular fosse igual à prova de inglês e espanhol. O aluno opta qual a língua estrangeira que ele quer fazer prova. Ele pode fazer de inglês, ele pode fazer de espanhol. Eu acho que ainda tem esse sistema. Na minha época era assim que funcionava. Na época que eu fiz... Na minha época é muito legal de falar isso, né? Mas na época que eu fiz vestibular era assim que funcionava. Você escolhia inglês ou escolhia espanhol. Você tinha que fazer uma das duas. Então de literatura podia ser assim também. Tipo... eles botam uma lista de livros e você seleciona os que você quer ler. E aí você faz prova referente àqueles títulos. E não fazer uma lista obrigatória, inteira obrigatória. Porque aí você tá desincentivando, você tá afastando as pessoas da leitura. E pros abusados de plantão, que estão aí falando assim, você é menos leitor do que eu, porque eu leio coisas clássicas. E só literatura clássica é que é uma literatura plausível, uma literatura boa. Para essas pessoas, um grande vai à merda. Cuida do seu próprio umbigo. Então lê seus clássicos e fica de boa, entendeu? Não fica cagando regra na vida dos outros, que aí também não dá. É isso. Pronto, falei, essa é a minha opinião. E eu sou muito chata, porque eu sou muito liberal. Eu sou apoiadora do liberalismo extremo, seja livre, você faça o que você queira. Então, quando uma pessoa vem ditar regra desnecessária na nossa vida, porque normalmente é desnecessária, quando a pessoa arruma tempo pra estar cuidando da sua vida, é porque ela tá muito desocupada, sabe? E mesmo que seja num diálogo de dia a dia, uma pessoa vir falar isso, falar bosta, aí você chega nela e fala assim, cuida aí do teu próprio umbigo, do meu cuido eu, sabe? Tipo, nada a ver. Tenha senso. Um desabafo de uma leitora que já não aguenta mais. Gente aí falando, porque eu amei, é assim que acaba, né? E eu amo Colin Hoover, inclusive eu amo até o verão terminar. E me julguem ao extremo,
Mas esse vídeo tá dizendo exatamente o contrário. Não julgue ninguém. A pessoa pode ler o que ela quiser. E se ela gosta de uma coisa que você não gosta, que não vai com o teu estilo, simplesmente procure conversar de literatura com quem tem o mesmo estilo de leitura que você. Tem o mesmo estilo de gosto, né? O mesmo gosto que você pra literatura. Misericórdia. Mas nem com o microfone bom, esse povo não para de buzinar. A pessoa ter um gosto diferente do teu não faz ela menos leitora ou você menos leitor do que ela. Basicamente é isso. Eu queria que todo mundo que assiste o canal tivesse isso na cabeça, sabe? Porque assim você vai ser mais tranquilo, você vai ter uma vida mais feliz. Porque a gente não tem que dar ouvido a tudo que todo mundo fala, sabe? Às vezes eu sinto que a gente tem uma pressão desnecessária nesse mundo, justamente porque as pessoas começam a achar normal isso da outra querer ditar regra. Então a gente tem que parar um pouquinho e olhar. Ai, gente, isso que ela tá falando vai acrescentar alguma coisa pra mim? Se não vai, sabe? Paz. Do mesmo jeito que eu também quero vir falar aqui sobre a internet ter virado um grande mercado, um grande shopping center, onde se você não tá vendendo nada, você tá errado. E onde os sites querem só fazer dinheiro. Então, assim, hoje em dia é tudo sobre dinheiro, né? Então, não teria como a gente esperar nada além disso, mas se você já fez algum cursinho básico que seja sobre crescer em rede social, crescer no YouTube, você vai saber o que eu tô falando. Que basicamente a pessoa já começa falando assim, porque se você tá fazendo só por hobby, se você não vai vender nada ali, você tá errado, tem que ter um foco, vai vender o quê? E às vezes você não quer vender, e tá tudo certo, gente, tá tudo certo e tem que ter espaço pra todos, sabe? Eu ainda quero falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria subcategorizar meu canal em várias coisas. Esse aqui é sobre livros, esse vídeo é sobre livros, então vamos manter o foco nos livros. Então se você fica sem graça pelo que você lê, você não deveria ficar, porque só de você estar tendo interesse em livros, em leitura, você já é diferente da grande maioria. Então já se considera especial. O que você lê é problema seu. Eu acho que eu já falei demais, então eu vou ficando por aqui. Mas se tu curtiu o conteúdo, se inscreve aí para acompanhar mais conteúdo como esse. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo.